crescimento físico. Em graça, crescimento espiritual. E conhecimento, crescimento intelectual. Diante de Deus e dos homens, crescimento social. Jesus não crescia só na graça, mas ele também crescia em conhecimento. Porque toda graça sem conhecimento vira uma desgraça e gera fanatismo. Todo conhecimento sem graça é uma miséria e gera formalismo. Pastor, por que eu não posso crescer só na graça? Por que eu não posso crescer só no conhecimento? Muito simples. Você já viu um avião conseguir voar somente com uma asa? Quem já viu essa proeza? O avião, para alçar voos, ele precisa ter as duas asas. Qualquer igreja que queira crescer precisa crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Por isso que Deus te criou, obreiro, com uma duplicidade biológica: 2 ouvidos, 2 orelhas, 2 mãos, 2 pés, 2 braços, 2 pés. Por quê? Se você se perguntar por que Deus me criou com essa duplicidade biológica, você vai encontrar a seguinte resposta: ouvir só com o ouvido, deficiência auditiva; enxergar só com o olho, deficiência visual; tentar andar só com uma perna, deficiência física. E Deus não quer uma igreja deficiente na sua obra. Amém. Deus quer uma igreja que cresça. E para você crescer, você precisa crescer na graça e no conhecimento. Amém. Porque a graça te dá fervor, dinamismo, poder. E o conhecimento, ele fortalece a tua fé, amplia a tua visão e te dá conhecimento da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É forte ou não é? É forte. Alguém quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Posso fazer um adendo? Fique à vontade. Meus queridos irmãos, vou fazer um adendo rapidamente aqui. A minha esposa, a autoridade, pediu para que eu ficasse aqui. Eu estava pensando nessa gravura e me veio um texto bíblico no livro de João, capítulo 3, e o Senhor diz a Nicodemos que as coisas espirituais, elas se discernem pelo Espírito. Interessante que Deus, Ele quis usar um homem natural para falar para outro homem natural. Amém? Ele quis isso. Lá no céu a gente pergunta por quê? Porque os anjos se prontificaram a fazer isso. E só que nós temos que entender que nós, apesar de sermos naturais, quando Cristo nos salvou, nos libertou, nos redimiu, Ele nos fez seres também. Me ajude aí, também? Espiritual. Nós somos seres também espirituais, sim ou não? Sim. E nós nos comunicamos com Deus no Espírito. Fale mais alto, no Espírito. Amém. Então o espiritual é muito importante. Só que nós estamos falando com seres, vamos ganhar seres que não têm a mesma dimensão que nós. E a fé vem pelo quê? Ouvir. Fale mais alto, pelo Ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então esse ser que agora também é espiritual, quando eu falo também espiritual agora, que tem essa comunhão com Deus, ele é usado para pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, para um ser que não tem essa dimensão. Então, quando eu e você falamos para essa pessoa que não tem a mesma dimensão espiritual, essa pessoa recebe a palavra, ela tem agora esse
discernimento, e o Espírito Santo agora ele começa a agir nessa pessoa, porque o nosso trabalho é o que? Falar, e o trabalho de Deus é operar o Espírito naquela pessoa que recebeu. Amém? Amém. É por isso que eu posso conversar com Deus através do espiritual, e o papai me dá esse discernimento quando eu não tenho o discernimento literário, histórico, social, geográfico. Mas a pessoa que vai receber o Evangelho não tem. Então ela precisa ouvir, e o Espírito vai completar a obra. Por isso que eu tenho que ter as habilidades para falar desse Evangelho. Então eu notei esses detalhes, professor. Por favor. Amém. Glória a Deus. Quem entendeu? Amém. Amém? O que o pastor Johnny Clay está falando está na Bíblia, sim ou não? Sim. Sim. Abre aí Atos capítulo 8, leia o versículo 30, tá? E você vai entender, dentro do contexto bíblico, o que o pastor acabou de nos ensinar. Atos capítulo 8, versículo 30, por favor. Glória a Deus. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Está vendo aí? Compreendes o que está? Ele não estava entendendo nada. Na minha versão, entendes o que lê? Entendes? Ele não estava entendendo nada. Pelo contrário, ele pergunta: esse texto, ele fala de quem mesmo? Está falando dele ou está falando de outro profeta? É o que o pastor acabou de explicar. E é uma das razões do porquê muitos não compreendem a Bíblia. Porque essa tua Bíblia aí, ela está dentro de uma esfera natural, ela foi traduzida por homens, ela foi escrita por homens, ao total mais de 40 homens escreveram essa Bíblia. Uns eram sacerdotes, outros eram profetas, outros eram escribas, outros eram matemáticos, outros eram filósofos, outros eram vaqueiros, outros eram pescadores, mais de 40 escritores e vários tradutores. Depois da tradução, essa tua Bíblia ela foi impressa, revisada, redigida, corrigida, imprimida, montada e comercializada por uma casa publicadora. Essa é a parte natural. Mas acima dessa parte natural, esta Bíblia tem a parte espiritual. E essa parte espiritual não veio do homem, veio de Deus. Amém. Não veio da terra, veio do céu. Quem está entendendo? Glória a Deus. Isso é muito forte. Aí você vê um homem da alta classe, tinha uma posição de confiança, era um eunuco de uma rainha africana, da região de Candace, mas apesar de ser um homem culto, inteligente, Hoje não seria está o me ministro entendendo da o texto Fazenda, bíblico. né? Não está me entendendo, porque a Bíblia tem a esfera espiritual. Aí a Bíblia diz lá em Coríntios que um homem carnal não pode compreender as coisas. Então, se você ler a Bíblia só dentro da esfera natural, você não vai entender nada. Aí sim você precisa da esfera espiritual. Diga comigo: a Bíblia, A Bíblia, sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ela gera incompreensão. incompreensão. A Bíblia, A Bíblia, com o Espírito Santo, ela gera revelação. Revelação. Amém. Glória a Deus. Filipe, cheio do Espírito Santo, aí vai explicar para o eunuco. E esse eunuco entendeu, desejou ser batizado, se converteu.
Glória a Deus. Quando ele volta para a África, a tradição prega, a tradição fala que ele ganhou 180 mil africanos para o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Forte ou não é? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos lá. Essa sua Bíblia aí, todo expositor tem o dever de fazer 3 coisas. Quantas coisas? 3. Diga comigo, todo expositor tem o dever de fazer 3 coisas. Aí me ajuda aqui, Liz. Você me ajuda? Apagando aqui? Então pronto, você me auxilia, tá? Vem aqui, ó, o apagador. Então me ajuda, pastor Johnny, por favor. Todo expositor tem o dever de fazer quantas coisas? 3 coisas. Diga comigo, expositor, ao abrir a Bíblia, ele precisa ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Anote isso aí. Este é o dever de qualquer pessoa ao abrir a palavra, seja pregando, ensinando. Ele precisa fazer 3 coisas: ler o texto, explicar o texto e aplicar esse texto. Quem entendeu, diga amém. Amém. E para isso, ele vai se utilizar de 3 coisas. Quantas coisas eu falei? 3. Primeiro, ele vai se utilizar da exegese. Diga exegese. Exegese. Segundo, ele vai se utilizar da hermenêutica. Diga hermenêutica. Hermenêutica. E por último, ele vai se utilizar da homilética. Diga homilética. Homilética. Então, diga comigo, exegese, hermenêutica e homilética. Na exegese, você vai ler o texto. Na hermenêutica, você vai interpretar esse texto. E com a homilética, você vai aplicar